Olá, pessoal! Preparem-se para uma das histórias mais chocantes que já compartilhei aqui. Esta é a história de como descobri que minha esposa, a mulher com quem vivi por 10 anos, mantinha uma vida completamente dupla. E quando digo dupla, não estou falando apenas de uma traição simples. Estou falando de uma segunda identidade, relacionamentos online, contas bancárias secretas e uma carreira inteira que eu desconhecia. Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários, curtir e se inscrever no canal, caso não sejam inscritos. Meu nome é Miguel Andrade Santos, tenho 36 anos e trabalho como arquiteto em São Paulo. Tenho um escritório bem-sucedido na Faria Lima, especializado em projetos residenciais de luxo. Minha vida sempre foi organizada, planejada, sem grandes surpresas, exatamente como eu gosto. Sou casado há 10 anos com Lara Cristina Vasconcelos Santos, uma psicóloga clínica de 33 anos que tem um consultório próprio na Vila Olímpia. Moramos em um dúplex na Vila Nova Conceição que eu mesmo projetei, um apartamento que foi capa da revista Casa Vogue em 2019. Lara sempre foi a esposa perfeita, pelo menos era isso que eu pensava. Inteligente, bem-sucedida, bonita, compreensiva. Ela entendia quando eu ficava até tarde trabalhando em projetos, nunca reclamava das minhas viagens para supervisionar obras e sempre estava presente nos eventos sociais do meu trabalho, charmosa e elegante. Tínhamos uma rotina que funcionava perfeitamente. Ela atendia seus pacientes até às 18 horas. Eu chegava do escritório por volta das 19h30, jantávamos juntos, assistíamos alguma série e íamos dormir. Nos fins de semana, alternávamos entre programas culturais em São Paulo e escapadas para nossa casa de praia na Riviera de São Lourenço. Do lado de fora, éramos o casal perfeito. E eu realmente acreditava que éramos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi há cerca de um ano, durante uma viagem que fizemos para Campos do Jordão. Estávamos no hotel e Lara havia esquecido o carregador do celular. Pedi emprestado o dela para carregar o meu, que estava completamente descarregado. Quando conectei meu aparelho, algumas notificações apareceram na tela do telefone dela antes que eu conseguisse desligá-lo. Eram mensagens de aplicativos que eu não reconhecia, com nomes como Rose Gold e Scarlet Love. Amor, que aplicativos são esses? Perguntei casualmente. Lara olhou rapidamente para a tela e riu. Ah, são aplicativos de trabalho, para monitoramento de redes sociais dos pacientes. Você sabe como é. Hoje em dia, a psicologia também precisa entender o comportamento digital das pessoas. A explicação fez sentido. Lara sempre foi muito atualizada com tecnologia e métodos modernos de psicologia. Não pensei mais no assunto, mas aquela pequena hesitação no olhar dela, a forma como ela rapidamente tomou o celular de volta, algo havia me incomodado, mesmo que inconscientemente. Nos meses seguintes, comecei a notar outros detalhes que antes passavam despercebidos. Lara estava sempre no celular, muito mais do que antes. Quando eu chegava perto, ela imediatamente mudava de tela ou colocava o aparelho de cabeça para baixo. Ela começou a fazer mais viagens de trabalho, congressos de psicologia, workshops, cursos de especialização, sempre em cidades diferentes. Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Brasília. Algumas vezes eram apenas fins de semana, outras chegavam a durar uma semana inteira. A psicologia está evoluindo muito rápido, ela dizia. Preciso me manter atualizada para oferecer o melhor tratamento aos meus pacientes. Fazia sentido. Lara sempre foi dedicada à profissão dela, e eu admirava isso. Mas havia algo diferente na forma como ela falava sobre essas viagens. Um brilho no olhar, uma animação que parecia desproporcional para eventos acadêmicos. Outro detalhe estranho, ela havia mudado a senha do celular. Quando perguntei, ela disse que uma paciente havia comentado sobre segurança digital e ela havia decidido ser mais cuidadosa. Novamente, uma explicação razoável. Tudo mudou numa manhã de sábado, em nossa casa da Riviera.
Eu estava trabalhando em um projeto no meu laptop quando a internet caiu. Lara tinha saído para uma caminhada na praia. Então, decidi usar o computador dela rapidamente para enviar uns e-mails urgentes. Quando abri o navegador, várias abas estavam abertas. Uma delas me chamou a atenção. Era uma página do YouTube com o título Relacionamentos Sem Limites, canal da Scarlett Rose. Minha curiosidade foi mais forte. Cliquei na aba e me deparei com algo surreal. Era um canal com mais de 500 mil inscritos, apresentado por uma mulher que era muito parecida com minha esposa. Mas não era exatamente ela. A mulher nos vídeos tinha cabelos mais longos, maquiagem mais marcante, roupas mais provocantes. Ela falava sobre relacionamentos abertos, poliamor, como manter vários relacionamentos online simultaneamente. O nome do canal era Scarlett Rose. Assisti alguns minutos de um vídeo onde Scarlett dava dicas sobre como manter segredos em relacionamentos. Minha mão tremia enquanto segurava o mouse. Aquela voz, aqueles gestos, aquele sorriso, era minha esposa. Fechei rapidamente o navegador e fingi estar trabalhando quando Lara voltou da caminhada. Durante todo o almoço, observei cada gesto dela, cada palavra, procurando sinais de que estava mentindo sobre algo. De volta a São Paulo, não conseguia tirar aquele canal da cabeça. Na segunda-feira, no escritório, não consegui me concentrar em nenhum projeto. Durante o almoço, pedi ao meu assistente para cancelar todos os compromissos da tarde e saí. Fui direto ao escritório do meu irmão Bruno, que é delegado da Polícia Civil. Se alguém poderia me ajudar a entender o que estava acontecendo, era ele. Miguel, você está com cara de quem viu um fantasma, disse Bruno assim que me viu. Contei tudo a ele. O canal, as viagens, o comportamento estranho de Lara. Bruno me ouviu em silêncio, fazendo algumas anotações. Olha, pode ser que não seja nada, disse ele finalmente. Mas, se você tem suspeitas, é melhor investigar direito. Melhor descobrir a verdade agora do que viver na dúvida ou descobrir algo pior depois. Bruno me deu o contato de um detetive particular de confiança, Fernando Costa. Discreto, competente, já trabalhou comigo em alguns casos. Se há algo para descobrir, ele vai encontrar. Naquela mesma noite liguei para Lucas, meu primo que trabalha com programação e segurança digital. Lucas tem 29 anos e é um dos melhores hackers éticos que conheço. Se alguém poderia me ajudar a investigar a vida online de Lara, era ele. Preciso da sua ajuda com uma situação delicada, disse a ele durante uma conversa no WhatsApp. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Quando contei tudo para Lucas, ele ficou chocado. Cara, isso é sério. Se sua esposa realmente tem uma vida dupla online, pode ser muito mais complexo do que você imagina. Vamos precisar investigar com cuidado. Lucas me explicou que pessoas com identidades duplas online geralmente usam várias contas, diferentes e-mails, às vezes até documentos falsos. Eu vou fazer uma varredura inicial, mas você precisa me conseguir acesso a pelo menos um dispositivo dela. Era um pedido complicado. Como eu conseguiria acesso ao celular ou computador de Lara sem levantar suspeitas? A oportunidade surgiu alguns dias depois. Lara foi tomar banho e esqueceu o celular carregando na sala. Era a chance que eu precisava. Rapidamente conectei um pendrive que Lucas havia preparado. Era um dispositivo especial que copiaria dados do celular em poucos minutos. Meu coração batia descompassado enquanto eu observava a barrinha de progresso. 85%, 90%, 95%. Ouvi o chuveiro parar. Merda, 100%. Rapidamente desconectei o pendrive e coloquei o celular exatamente onde estava antes. Lara saiu do banheiro alguns minutos depois, se arrumando para um jantar com colegas de trabalho. Ela estava mais arrumada que o normal, com um vestido que eu nunca havia visto. Amor, esse vestido é novo? Perguntei. Ah, sim. Comprei hoje à tarde. As meninas disseram que era para ir arrumada. Respondeu sem me olhar nos olhos. Quando ela saiu,
Imediatamente liguei para Lucas e marquei de encontrá-lo. O que Lucas descobriu nos dados do celular de Lara foi devastador. Ela não mantinha apenas um canal no YouTube. Tinha perfis em pelo menos 8 plataformas diferentes. YouTube, Scarlett Rose, 500 mil inscritos. Instagram, Scarlett Rose, oficial, 300 mil seguidores. OnlyFans, conteúdo premium para assinantes pagantes. TikTok, vídeos sobre relacionamentos, 3 aplicativos diferentes de relacionamento, conta no Telegram com grupos privados. Mas o pior ainda estava por vir. Lucas descobriu conversas de WhatsApp com pelo menos 5 homens diferentes em relacionamentos que pareciam sérios e duradouros. Miguel precisa ver isso, disse Lucas, me mostrando a tela do computador. Ela tem conversas de 2, 3 anos com alguns desses caras. Não são apenas flertes ocasionais, são relacionamentos virtuais completos. As conversas eram íntimas, românticas. Lara dizia para cada um deles que estava solteira, que estava procurando um relacionamento sério, que havia se mudado para São Paulo recentemente. Para cada um, ela contava uma história diferente sobre seu passado. Com Daniel, um empresário do Rio de Janeiro, ela disse que era viúva e que havia perdido o marido em um acidente de carro. Com Rodrigo, um personal trainer de Salvador, ela se apresentou como uma divorciada que estava recomeçando a vida. Lucas conseguiu acessar o calendário secreto que Lara mantinha, e a verdade era ainda pior do que eu imaginava. Aquelas viagens de trabalho não eram para congressos ou workshops, eram encontros com seus relacionamentos online. Janeiro, Rio de Janeiro, 4 dias com Daniel. Março, Salvador, 3 dias com Rodrigo. Maio, Brasília, 2 dias com um cara chamado André. Julho, Belo Horizonte, 3 dias com outro chamado Tiago. Cada viagem correspondia exatamente aos fins de semana que ela havia dito estar em eventos de psicologia. Eu havia ficado em casa trabalhando enquanto minha esposa estava se encontrando com outros homens. Tem mais, disse Lucas, com uma expressão sombria. Encontrei registros de transferências bancárias. Ela tem uma conta no Bradshaw Private, um banco dos Emirados Árabes Unidos. Os valores eram impressionantes. Lara estava ganhando entre 40 e 50 mil reais por mês com seus perfis online. Em 10 anos de casamento, ela havia acumulado mais de 3 milhões de reais em contas que eu desconhecia completamente. Passei 3 dias processando tudo o que havia descoberto. 3 dias fingindo normalidade, enquanto por dentro eu estava desmoronando. Como alguém pode viver uma mentira tão elaborada por tanto tempo? Durante esse período, observei Lara com outros olhos. Como ela conseguia me olhar no rosto todos os dias. Como dormia tranquila ao meu lado, sabendo que estava destruindo nossa vida. O que mais me doía não era nem a traição em si, mas a frieza com que tudo era calculado. Ela havia transformado a mentira em profissão. Ganhava dinheiro enganando homens online, incluindo a mim. Decidi que precisava de mais evidências antes de confrontá-la. Se eu fosse fazer isso, seria de forma definitiva, sem dar a ela a chance de inventar mais mentiras ou destruir provas. Liguei para Fernando Costa, o detetive que Bruno havia recomendado. Fernando era um homem de cerca de 50 anos, discreto e eficiente. Trabalhou por 20 anos na Polícia Civil antes de abrir sua agência de investigação privada. Senhor Miguel, vou ser direto com o senhor, disse ele após ouvir minha história. Casos como esse são mais comuns do que se imagina. A internet facilitou muito esse tipo de vida dupla, mas pelo que o senhor está me contando, sua esposa é uma profissional nisso. Fernando me explicou que investigaria não apenas os aspectos digitais, mas também os físicos. Ele colocaria um rastreador no carro de Lara, investigaria os locais onde ela realmente ia durante as viagens de trabalho e documentaria tudo com fotos e vídeos. Quanto tempo isso vai levar? Perguntei. 2 a 3 semanas para ter um dossiê completo. Mas, Sr. Miguel, preciso que o senhor saiba.
Uma vez que começamos essa investigação, não há volta. O que descobrirmos pode mudar sua vida para sempre. Não hesitei. Pode começar. As 3 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Eu estava vivendo com uma estranha, fingindo que tudo estava normal enquanto coletava evidências da sua traição. Lara continuava sua rotina como se nada tivesse mudado. Atendia seus pacientes, jantava comigo, assistia Netflix ao meu lado. Às vezes, até iniciava momentos íntimos e eu precisava fingir que estava tudo bem. Era asqueroso. Não conseguia mais tocá-la sem pensar em quantos outros homens ela estava falando no mesmo dia. Não conseguia ouvir suas histórias sobre pacientes difíceis sem saber que eram mentiras para esconder suas atividades online. Durante esse período, Fernando me enviava relatórios diários. Lara realmente mantinha um apartamento alugado na Bela Vista, registrado em nome de uma empresa de fachada. Era lá que ela gravava seus vídeos como Scarlett Rose. O detetive conseguiu fotos dela entrando e saindo do apartamento vestida de forma completamente diferente. Cabelos longos, peruca, roupas provocantes, maquiagem pesada. Era como se ela fosse 2 pessoas diferentes. No final da 3ª semana de investigação, Lara anunciou que teria que viajar novamente. Amor, surgiu um congresso de última hora em Florianópolis. É sobre novas técnicas de terapia de casal. Acho que pode me ajudar muito no consultório. Terapia de casal. A ironia era grotesca. Quando você volta? Perguntei, fingindo interesse. Domingo à noite, são só 3 dias. Dessa vez, eu estava preparado. Fernando e sua equipe seguiriam Lara desde o momento em que ela saísse de casa. Queríamos documentar cada mentira, cada encontro, cada momento da sua vida dupla. Na sexta-feira de manhã, beijei minha esposa no rosto quando ela saiu para o congresso. Foi a última vez que senti qualquer coisa por ela além de nojo. O relatório de Fernando chegou na segunda-feira seguinte. Era um dossiê de 50 páginas que documentava cada momento da viagem de Lara. Ela não havia ido para Florianópolis. Havia voado direto para o Rio de Janeiro, onde foi recebida no aeroporto por Daniel, o empresário com quem mantinha um relacionamento há 3 anos. As fotos mostravam tudo. Eles se beijando no aeroporto, entrando juntos em um hotel 5 estrelas em Copacabana, jantando romanticamente em restaurantes caros, caminhando de mãos dadas pela orla. Durante os 3 dias, Lara havia postado histórias no Instagram dela pessoal, o verdadeiro, não o de Scarlett Rose, fingindo estar em um hotel em Florianópolis. Ela havia preparado fotos falsas, encontrado imagens de um congresso de psicologia na internet e criado uma narrativa completamente fictícia. Enquanto isso, no Instagram de Scarlett Rose, ela postava fotos sensuais dizendo estar trabalhando em novos projetos no Rio. A perícia de Lucas descobriu que ela havia gravado vários vídeos para o canal durante essa viagem, usando o apartamento de Daniel como cenário. Para seus seguidores online, era conteúdo novo e exclusivo. Para Daniel, eram momentos íntimos de casal. Com todas as evidências em mãos, era hora de decidir como proceder. Eu podia simplesmente confrontar Lara, pedir o divórcio e dividir os bens. Mas havia um problema. Ela havia escondido milhões de reais em contas no exterior. Se eu não agisse estrategicamente, perderia tudo. Consultei a doutora Patrícia Mendonça, uma advogada especialista em divórcios complexos que era amiga da nossa família. Quando mostrei todas as evidências para ela, Patrícia ficou impressionada. Miguel, isso não é só infidelidade. É sonegação fiscal, ocultação de patrimônio, possivelmente até estelionato. Sua esposa pode enfrentar acusações criminais além do divórcio. Patrícia me explicou que tínhamos que agir de forma coordenada. Primeiro, congelar as contas bancárias secretas de Lara. Segundo, documentar legalmente todas as evidências. Terceiro, confrontá-la de forma que ela não tivesse tempo de destruir provas ou transferir dinheiro. Você quer justiça ou vingança? Perguntou Patrícia. Quero os 2, respondi.
Passei 2 semanas preparando tudo meticulosamente. Com a ajuda de Patrícia, conseguimos uma ordem judicial para congelamento das contas de Lara no exterior. Lucas preparou backups de todos os dados digitais, incluindo conversas, fotos e vídeos que poderiam ser usados como evidência. Fernando continuou investigando e descobriu mais detalhes sórdidos. Lara não apenas mantinha relacionamentos virtuais, como também vendia conteúdo íntimo personalizado para dezenas de homens. Alguns pagavam até R$ 5.000 por vídeos exclusivos. Mais chocante ainda, ela havia usado nossa casa como cenário para alguns desses conteúdos. Nossa cama, nossa sala, nossa cozinha, espaços íntimos do nosso casamento haviam sido profanados para alimentar seus negócios sujos. Decidi que o confronto seria na nossa casa de Campos do Jordão, durante um fim de semana que havíamos planejado há semanas. Um lugar isolado, onde poderíamos conversar sem interferências e onde eu teria controle total da situação. Na sexta-feira, viajamos para Campos do Jordão como sempre fazíamos. Lara estava animada, falando sobre como precisava de um descanso da rotina estressante do consultório. Cada palavra que saía da boca dela era uma mentira, e eu sabia disso. Durante o jantar no sábado, observei minha esposa representando o papel da mulher dedicada e apaixonada. Ela falou sobre nossos planos para o futuro, sobre a possibilidade de termos filhos, sobre como era grata pela vida que tínhamos construído juntos. Era nauseante. Após o jantar, quando estávamos relaxando na sala em frente à lareira, decidi que era hora. Lara, preciso conversar com você sobre uma coisa. Claro, amor. O que foi? Coloquei meu laptop na mesa de centro e abri a primeira evidência, o canal Relacionamentos Sem Limites, de Scarlett Rose. Pode me explicar quem é esta mulher? A reação de Lara foi instantânea. Primeiro, choque total. Seu rosto perdeu toda a cor e ela ficou muda por alguns segundos. Depois, uma tentativa desesperada de mentir. Miguel, eu posso explicar. Isso não é o que parece. Não é o que parece? Abri a pasta com todas as evidências. Lara, eu sei de tudo. Sei sobre Daniel, sobre Rodrigo, sobre as contas no exterior, sobre o apartamento na Bela Vista. Mostrei foto por foto, documento por documento. As conversas íntimas com outros homens, os vídeos vendidos online, as viagens falsas, o dinheiro escondido. A cada evidência apresentada, Lara ia se desmoronando mais. Primeiro tentou negar, depois minimizar, depois justificar. Era só fantasia, Miguel. Era só um jogo. Eu nunca deixei isso afetar nosso casamento. Da nunca afetou? Gritei pela primeira vez. Você está vendendo vídeos íntimos gravados na nossa cama. Você está mentindo para mim há 10 anos. Então ela tentou a última cartada. Vitimização. Eu me sentia sozinha, Miguel. Você sempre trabalhando, sempre ocupado com seus projetos. Eu precisava de atenção, de carinho. Não deixei Lara terminar suas desculpas patéticas. Havia mais uma evidência que ela ainda não sabia que eu possuía. Lara, você não está entendendo a gravidade da situação. Isso não é sobre carência ou solidão. Isso é sobre crime. Mostrei a ela os documentos que Lucas havia descoberto. Lara havia usado identidades falsas para abrir contas bancárias, havia sonegado impostos por anos e havia cometido estelionato contra vários dos homens que mantinha relacionamentos online. Alguns desses homens te enviaram dinheiro achando que vocês tinham um relacionamento real. Você inventou histórias sobre estar passando dificuldades financeiras, sobre precisar de ajuda médica, sobre emergências familiares. Daniel, o empresário do Rio, havia enviado mais de R$ 200 mil ao longo de 3 anos, achando que estava ajudando sua namorada em dificuldades. Rodrigo havia pago por um tratamento médico urgente que nunca existiu. Isso é estelionato, Lara. Crime federal.
Finalmente, ela parou de tentar se justificar e desabou em lágrimas verdadeiras. "O que você quer de mim?" perguntou Lara entre soluços. "Quero o divórcio. Quero metade de tudo que você ganhou e escondeu. E quero que você assuma as consequências legais dos seus crimes." Expliquei a ela que a Polícia Federal já estava investigando suas atividades financeiras, que a Receita Federal havia sido notificada sobre a sonegação de impostos, que alguns dos homens que ela havia enganado já tinham advogados preparando processos. "Mas ainda posso amenizar sua situação", continuei. "Se você colaborar com o divórcio, se transferir voluntariamente metade dos ativos escondidos, se admitir suas mentiras publicamente, posso convencer alguns dos envolvidos a não prestarem queixa." Era uma oferta que ela não podia recusar. A alternativa era a prisão. Levou 3 dias de negociação intensa, mas Lara finalmente aceitou todos os termos. Ela assinaria o divórcio, admitindo infidelidade e ocultação de patrimônio. Transferiria R$ 1.800.000 das contas secretas para minha conta. Venderia o apartamento da Bela Vista e dividiria o valor. Além disso, ela fecharia todos os perfis online de Scarlett Rose e faria uma declaração pública admitindo que havia enganado pessoas através de identidades falsas. O processo todo levou 2 meses para ser finalizado. Durante esse período, Lara se mudou para um apartamento alugado e eu continuei na nossa casa. Não nos falávamos além do necessário para resolver as questões legais. Alguns dos homens que ela havia enganado processaram criminalmente mesmo assim. Daniel, em particular, estava furioso quando descobriu que sua namorada de 3 anos era uma mulher casada que o havia usado para financiar seu estilo de vida. Hoje, 1 ano após descobrir a verdade, posso dizer que fiz a escolha certa. O divórcio foi finalizado, recebi minha parte dos ativos escondidos e Lara está lidando com as consequências legais das suas ações. Ela perdeu o registro profissional de psicóloga temporariamente devido à conduta incompatível com os princípios éticos da profissão. Está pagando multas pesadas para a Receita Federal e ainda enfrenta processos criminais de alguns dos homens que enganou. Eu, por outro lado, estou reconstruindo minha vida. Usei parte do dinheiro recuperado para expandir meu escritório de arquitetura. Contratei novos profissionais e estamos trabalhando em projetos ainda maiores. Não estou pronto para um relacionamento sério ainda, mas estou aberto a conhecer pessoas novas. Quando eu estiver preparado, será com total transparência e honestidade. Esta experiência me ensinou várias lições importantes sobre relacionamentos e confiança. Primeiro, nunca ignore seus instintos. Quando algo parece estranho, geralmente há uma razão. Segundo, a tecnologia facilitou muito a criação de vidas duplas, mas também facilitou descobri-las. Se você tem suspeitas sobre seu parceiro, existem formas de investigar discretamente. Terceiro, não tenha medo de buscar ajuda profissional. Detetives, advogados e especialistas em tecnologia podem revelar verdades que você nunca descobriria sozinho. Mais importante, aprendi que é melhor viver uma vida difícil baseada na verdade do que uma vida aparentemente fácil baseada em mentiras. Lara construiu um mundo inteiro de fantasias, mas no final, a realidade sempre vence. Se você está ouvindo esta história e reconhece sinais similares no seu relacionamento, não ignore. Não tente convencer a si mesmo de que está paranoico ou inseguro. Comportamentos suspeitos geralmente têm explicações suspeitas. Mudanças repentinas de rotina, sigilo excessivo com dispositivos eletrônicos, histórias que não fazem sentido. Tudo isso são sinais de alerta. Mas também aprendi que a investigação deve ser feita da forma correta, legal e estratégica. Não confronte seu parceiro sem evidências sólidas. Não destrua sua própria vida tentando provar algo que pode ser apenas paranoia. Busque ajuda profissional.
Proteja-se legalmente e lembre-se, você merece um relacionamento baseado na verdade, não na mentira. Para Lara, onde quer que esteja, espero que tenha aprendido que ações têm consequências, que mentiras eventualmente são descobertas e que destruir a vida de pessoas que te amam tem um preço alto a ser pago. Para mim, este foi o fim de um capítulo e o início de outro. E pela primeira vez em muito tempo, estou ansioso para ver o que o futuro reserva. Obrigado por acompanharem minha história. Deixem suas opiniões nos comentários. Sei que este é um assunto que mexe com muita gente. E lembrem-se, a verdade sempre vale a pena mesmo quando dói.